Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor Rui Lira. A gente vai restabelecer a conexão com o professor Rui Lira aqui no programa Cultura Informa. Os ouvintes vão poder participar pelo Facebook, WhatsApp, tem também o nosso canal no YouTube. Vários ouvintes estão participando aqui, mandando as suas mensagens. Oi, André. Boa tarde, professor Rui Lira. Boa tarde. A gente tá só com um problema aqui de entrada. Agora sim, eu corrigi melhorou. Aqui. Não, é uma dedada aqui no como é que chama? O potenciômetrozinho aqui. Eu puxei ele e ele ficou fechado, né? Então não entrava som nenhum. Um erro do operador aqui de técnica, né? Mas boa tarde, André Santiago, boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa, boa tarde a Sandro Rodrigues, esse sim um técnico de som, e boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Você nos fez rir bastante aqui, viu? É bom demais, né? Rir às custas dos outros é bom, né? Maravilhoso, muito bom. É beleza, né? Isso acontece nas melhores famílias. E o melhor é a gente rir da gente mesmo, né? Sem dúvida, eu acho que a maior sabedoria é essa, é rir da gente mesmo. Mas Pois é. parabéns por você também ter achado engraçado. É uma prova de sabedoria. Isso, com certeza. A sabedoria da fraqueza, né? Porque a gente sabe que sempre pode estar errando e por aí vai. Por falar nisso, a gente vai ter que comentar os últimos acontecimentos do Brasil nessa ótica do jogo, né? Do jogo de poder, do jogo entre a fraqueza e a força. E o presidente da República está demonstrando que ele precisa manter determinada estratégia. Qual é a estratégia? É a de desvalorizar, até onde ele puder, a eleição do ano que vem. Aí se você olha e entende que Bolsonaro até hoje nunca desvalorizou as eleições as quais ele ganhou, ele não desvalorizou a ponto de rejeitá-las, porque ele aceitou todos os cargos das eleições que ele venceu. Então o que é que ele não aceita? Logicamente a eleição que ele poderá perder. Embora a gente ninguém possa menosprezar duas coisas. A capacidade de aprender do ser humano. Ele é um ser humano igual a todos nós e ele pode aprender caminhos e formas. E o poder do governo, a força do governo. No governo ele tem técnicos, ele tem cientistas, ele tem analistas, ele tem assessores de gabarito. Ele pode contratar os melhores formuladores de políticas e esses formuladores podem fornecer a ele alternativa que melhorem a situação em que ele se encontra, que é uma situação de perda importante e significativa de dois tipos de popularidades. A popularidade de governo, a popularidade pessoal, que acabam as duas resultando num problema eleitoral. Quer veja, se Bolsonaro tivesse muito bem a figura dele pessoal e o governo tivesse mais fraco, ia segurando a bola, porque as pessoas diziam, bom, tá ruim, mas não é o presidente que é responsável. Mas depois da pandemia isso se acentuou. Então ele perdeu substância pessoal. Então quando se pensa em manter alguém no governo, você pensa na pessoa. E quando você pensa em tirar alguém do governo, você pode pensar nas duas coisas, porque ele não está se saindo bem no governo e porque também a pessoa não lhe agrada, não lhe comove, digamos assim. Então o Bolsonaro está com dois problemas simultâneos. Um, da administração. Não é? Nós temos aí todo esse quadro de inflação alta, por exemplo, aumento de gasolina já imediato, e um governo nitidamente de concentrar renda. É um governo que passa a renda, o grosso da renda nacional, para aquele polo mais bem aquinhoado, aquele polo privilegiado que já tem muito dinheiro.
Então quem tem muito dinheiro ganha muito mais com um governo do tipo de Bolsonaro. Um exemplo são aqueles transportes que a gente viu de madeira lá da Amazônia e os lucros dos bancos que a gente está vendo agora, e o setor produtivo todo dando lucro. O lucro não é pequeno, nem do agronegócio, nem da mineração, de setor nenhum, porque Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele para privilegiar o setor econômico. A crença de Bolsonaro e de quem o acompanha é que, colocando dinheiro na mão dos ricos, o progresso vem, porque os ricos reinvestem na economia e a coisa rola. Então ele pensa desse jeito. Então ele faz um governo que não é que ele seja, que ele odeie os pobres ou deteste as pessoas de um modo geral, mas ele acha que o caminho é esse. Ao contrário, por exemplo, de Lula, ao contrário do PT, ao contrário do PSOL e de outros partidos mais à esquerda ou mais social-democratas que acham que a renda deva ser distribuída para que a sociedade possa caminhar melhor. Então, dentro desse jogo, Bolsonaro precisa manter essa história de que a eleição brasileira não é confiável. Só que ele está navegando contra os fatos e a essa altura ele está contra pelo menos 3 instituições importantíssimas que disseram não à proposta dele. Porque ele está apontando no sentido das eleições serem falsas ou falseáveis, das eleições serem fraudadas. E isso não se sustenta no relatório dos peritos da Polícia Federal, é uma associação de peritos. Ela disse que vê possibilidades até de se usar outros sistemas para dar ainda maior capacidade de conferir o voto da urna eletrônica, mas não vê de jeito nenhum fraude, nem sequer registro de fraude em nenhum tipo de eleição que a gente teve com urna eletrônica. A mesma coisa diz o Tribunal de Contas da União em seu relatório, que está para ser referendado agora, acho que hoje talvez, diz que não há fraude, e o Congresso Nacional acaba de rejeitar a proposta do tal voto impresso, que muita gente está fazendo uma confusão danada com essa história do voto impresso, pensando que é um voto de papel que você leva para casa para mostrar a alguém. Não é. Não é. O voto impresso seria um espelho, como se chama em linguagem bancária, antiga, o espelho é o retrato daquilo que você fez. Você fez, por exemplo, lançamento de 5 votos. O número do deputado federal, do estadual, do governador, o número do presidente da República e do senador, suponhamos. Aí, esse conjunto de nomes, com o respectivo voto que você deu, os números e os nomes, ele aparece para você. Aí você confirma que seu voto foi esse. Essa seria uma modalidade, que me parece que é o que existe na Venezuela. Na Venezuela, você, quando vota, tem essa possibilidade de fazer esse tipo de conferência. Ora, ninguém é contra isso. Esse tipo de conferência ninguém é contra. A gente não vê técnicos, cientistas, os próprios relatores do Tribunal de Contas, porque quanto mais puder conferir, melhor. Desde que seja possível, desde que não custe muito dinheiro e desde que haja necessidade. Então o debate seria sobre a necessidade. Só que Bolsonaro não está interessado nisso. Bolsonaro está interessado se ele perder na eleição que vem, ele dizer que foi objeto de roubo, ele foi roubado, ele foi a mesma coisa que Trump fez nos Estados Unidos. Então, por isso, ele manteve na live de ontem a ideia de que a urna não é confiável, inventou de novo uma estatística, que ele é perito em fazer estatística com os números errados ou interpretar os números certos de uma maneira errada. Ele disse o seguinte, que metade do Congresso Nacional, metade da Câmara dos Deputados votou desconfiando das urnas. Não é verdade. Não é verdade. A verdade é que ele tinha que chegar em 308 votos e não chegou. Houve 60 abstenções, mais ou menos. Ou seja, pessoas que não queriam desagradá-lo e não foram lá votar contra, senão a derrota teria sido muito maior. Porque quem não vai votar nesse tipo de eleição, em que você tem que chegar em 300 votos, ele está ajudando quem quer lhe derrotar. Então os 60 votos no fim foram contra ele. Foram contra a posição dele, porque se tivesse sido os 60 ele teria ganho. Ou teria chegado muito perto de ganhar. Não deu.
E outra, metade de 500 não é 228. Metade de 500 é pelo menos 250. Eu estou arredondando aqui as contas. Então nem foi metade da Câmara e nem tampouco o problema é que essa metade da Câmara signifique que as pessoas estavam contra, estavam a favor do voto impresso. Elas estavam a favor de Bolsonaro. E isso devia preocupar a sociedade brasileira, porque com esse número que está aí, nem passa impeachment, nem passa qualquer tipo de processo contra Bolsonaro. Então ele está mais do que blindado. Porque mesmo na hora que ele perde, ele não perde a ponto de cair para baixo. Ele cai de banda. Segura uma posição, sustenta uma condição política. Então ele está sendo inteligente. Não me levem a mal os que odeiam o Bolsonaro, chamá-lo de inteligente, mas eu estou dizendo que ele está sendo inteligente, não é do ponto de vista da ética da posição dele. A posição eticamente é discutível. Ele é acusado de fraude, aquilo onde não tem constatação de fraude, esconde dois objetivos muito nefastos, né? O primeiro é de usar a mentira como método político, que não só ele que usa, nem só ele que inventou isso na política. É inventar mentira, dizer que há fraude onde não há. Mas segundo, é uma tentativa também de atacar a democracia, o que é muito pior, porque a população brasileira está doida que chegue a eleição, assim como está doida que acabe a vacinação toda para a gente se ver livre da pandemia. Do mesmo jeito o povo está com o sentimento que chegue a eleição para saber o que fazer com ele. E pela indicação que a gente tem no momento, ele terá enormes dificuldades de ganhar essa eleição. Eu nem apontaria no momento a perspectiva de vitória. Resistir, batalhar, já seria muita coisa. Mas a perspectiva de vitória dele hoje está ameaçada. E ele sabe disso. Ele tem pesquisadores lá, assessores, que dizem isso claramente a ele. E é por isso que ele está insistindo nessa tecla, para ver se lá na frente tem chance de contestar o processo eleitoral. Porque uma das coisas que ele tem mais dito, não sei por que ele diz isso, isso não tem cabimento em nenhuma democracia, em nenhuma lógica, e nenhum pensamento político moderno, você dizer, daqui eu não saio, só Deus me tira da minha cadeira, ninguém me tira da cadeira aqui de presidente, etc. Porque a primeira cadeira não é dele, né? Ele só chegou lá por causa do voto. Então, se ele sair de lá, será por causa do voto. Mas ele tem dito isso. Ou seja, ele tem um desejo de ser presidente eternamente, tem um desejo de ser uma espécie de imperador, e por isso ele está teimando, está insistindo nessa história de denunciar a urna, de dizer que Barroso não presta, que o ministro do Supremo é isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal Eleitoral, né, não presta, não vale nada e tem uma conspiração contra ele, ele vai continuar fazendo isso. Não adianta Arthur Lira dizer que teve um entendimento com ele e ele aceitaria o resultado das urnas. Ele não pode aceitar, porque só resta a ele isso. E é aí onde eu quero chegar. Só resta a Bolsonaro esse tipo de luta, com esse tipo de insinuação de fraude, porque ele não tem uma verdade objetiva que seria o quê? O favoritismo dele. Se ele tivesse convicção, tranquilidade, certeza quase, de que tinha amplas condições de ganhar a eleição que vem, ele não estava fazendo o que está fazendo. Então ele vai insistir nisso, e aí cabe à população, cabe a todos nós que temos o dever de informar, procurar as informações, ler detalhadamente o relatório do Tribunal Superior Eleitoral, isso quem tiver tempo, né? Porque o povo tem mais com o que fazer, as pessoas têm mais com o que se ocupar. Não é? As pessoas estão preocupadas aí com o desemprego, com a inflação alta, o dinheiro cada dia mais curto, por consequência, o desemprego alto também, e a recuperação da economia. Isso é que as pessoas estão na esperança. Ninguém está preocupado aqui se a urna é boa ou não é, até porque a gente vem votando nessa urna, ninguém nem sabia. É feita a história da vacina. A gente tomou vacina para sarampo, para varíola, para qualquer luxe, para difteria, para tuberculose. Ninguém nunca questionou vacina. Essa história de vacina só apareceu depois de Bolsonaro, do mesmo jeito que essa história da urna só apareceu depois de Bolsonaro. Por quê? Porque esse é o método da extrema-direita. É o método na França, onde muita gente não quer tomar vacina. É o método na Alemanha, onde tem outro setor de resistência. E é o método mais representativo ainda dos Estados Unidos, que agora está empacado, sem conseguir tocar a vacinação, porque a extrema-direita está mobilizando a população contra a vacina. Então, infelizmente, é esse tipo de lógica.
essa lógica, digamos, da irracionalidade. Apostar quase na loucura. As pessoas, muitas já arrependidas, muitas doentes, porque, por exemplo, na França, 90% das pessoas que estão internadas são as que não tomaram vacina. Não tem mais gente vacinada indo para enfermaria, para UTI, com casos extremos de Covid. As pessoas vacinadas praticamente estão, pelo menos até o momento, mais isentas do que aquelas que não tomaram vacina. Mesmo assim, tem gente que diz que não toma vacina de jeito nenhum. Qual é a lógica dessas pessoas? Nenhuma, porque essas pessoas não sabem o que é vírus, não sabem o que é vacina, não sabem o que é medicina, não estudaram biologia, não sabem bulhufas. Mas estão seguindo algum guru, algum Olavo de Carvalho da vida, algum líder de extrema-direita da vida e até o próprio Bolsonaro, ou algum pastor, ou algum médico que diz que a vacina não serve, etc. Então vejam, pela primeira vez na nossa história estamos contestando vacina sem saber o que é a vacina e estamos contestando uma urna eletrônica que nunca deu problema e que nunca teve fraude. São esses os dados que a gente tem e eu digo, tomem consciência. Cada um de vocês que está me ouvindo, leve em conta somente de tudo que eu falei esse ponto. Procure a informação, procurem compreender, procurem saber, porque fora do conhecimento não há salvação, fora do conhecimento não há alternativa, fora da ciência não há futuro, não há progresso, não há desenvolvimento. É a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora na Cultura, 1h mais 41 minutos. Os ouvintes podem perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, pelo WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. O Santos Macena diz: Bolsonaro pode ser tudo, menos inteligente. Acontece que estamos em terra de cegos. Pode até ser. Mas veja que ele está desenvolvendo algumas estratégias, tentando sustentar essas estratégias, porque quem bota tanque na rua para fazer aparentemente uma intimidação ao Congresso Nacional, quem se alia ao Centrão para se sustentar exatamente contra o impeachment ou qualquer outra providência. Você não pode dizer que essa pessoa é burra, não é? Que a inteligência dela é de um imbecil, por exemplo. Eu não chamaria Bolsonaro de imbecil. Ele está sendo, de certa maneira, objetivo. E é nesse sentido que eu digo que ele é inteligente. Não quer dizer, não é só para conciliar com o seu argumento, amigo ouvinte, é apenas por uma questão de honestidade intelectual, não quer dizer que seja uma inteligência brilhante. Não quer dizer que seja uma inteligência que nos seduz, que a gente fica achando assim, isso é um sábio, a gente deve seguir esse homem é inteligentíssimo, ele realmente tem sempre uma sacada, uma lógica, uma sabedoria. Não é uma coisa desse tipo. Mas não é uma coisa estúpida, burra. Mesmo ele batendo contra a ciência, ele está segurando aí os 20%, os 25%, 30%, quem sabe, de gente que o segue de qualquer modo, para qualquer lugar. Então, pelo menos para gerenciar de maneira inteligente esse tipo de público que aceita atacar a vacina, aceita atacar a urna, mesmo que não saiba como funciona, não saiba distinguir duas palavrinhas bobas que todo mundo que entende um mínimo de computação eletrônica, de cibernética, sabe, que é software e hardware. Então, se a pessoa não sabe o que essas duas palavras significam, ela não sabe o que é a urna eletrônica. Ela não tem ideia. Porque só com esses elementos é que você pode entender o que é programação, o que é segurança digital e o que é, consequentemente, auditoria de um sistema digital. A pessoa só pode saber se ele souber o que é hardware e o que é software. Se ele não sabe de nada. Mas tem muita gente que, se você perguntar agora, não sabe nada disso, mas você diz, e a urna? Não, a urna é falsa, que Bolsonaro falou que é falsa. Então, nesse sentido, ele está sendo esperto, está sendo inteligente de controlar as pessoas a partir da insistência em afirmações que não são verdadeiras, mas que são aceitas e convencem as pessoas para as quais ele se dirige. Isso é uma forma de inteligência. Agora, convenhamos, uma forma de inteligência sem ética, sem futuro e sem valor. Silvio José diz, boa tarde, querida amiga Elaine, ao nobre André, ao nobre professor Rui Lira.
Esse presidente vai dar muitas dores de cabeça às instituições e jogar o eleitor contra os eleitores. Não vai admitir a derrota. Silvio José, um abraço ao meu amigo Rui Lira. Concordo, Silvio, integralmente com a sua colocação e é exatamente, você corrobora aquilo que a gente já vem dizendo. Ele só tem no momento essa estratégia. Pode ser que daqui a pouco ele formule outra, ele invente alguma coisa. Mas até esse momento ele vai se pegar nisso porque isso viabiliza um protesto das pessoas que o apoiam. Ele acredita em quê? Acredita que parte das Forças Armadas, ou a maioria, setores importantes da Polícia Militar Brasileira e setores até armados da população civil darão apoio a ele se ele alegar que houve fraude e que ele não vai sair do governo e que ele vai tentar sustentar o poder. Em outras palavras, ele está pensando em golpe de Estado, em guerra civil, em confronto, em qualquer coisa semelhante. Só que, muito provavelmente, nas condições que nós temos agora, não haverá suporte para isso. Não haverá suporte da mídia, da classe média, do poder econômico, da universidade, do setor cultural, da religião, inclusive da religião evangélica. Não haverá suporte para isso. E outra, é a pergunta que todo mundo tem, a pergunta que não quer calar. Quem vai arriscar a vida por Jair Bolsonaro? Essa é a questão. Então, se chegar a uma situação de tensão, situação limite, então quais são os generais, quais são os almirantes, quais são os brigadeiros, quais são os coronéis militares que vão arriscar sua vida num confronto armado ou qualquer coisa semelhante pela figura, pela pessoa de Jair Bolsonaro? É impensável imaginar que isso venha a acontecer no Brasil. Mas todo cuidado é pouco. Defesa da democracia, intransigente defesa do voto popular, da integridade do sistema e das decisões tomadas. Temos que respeitar a decisão do Congresso Nacional também agora na Câmara Federal, essa decisão tomada que não quer voto impresso, e a eleição tem que acontecer normalmente. É isso aí. Tem mensagem aqui do Índia Gagiane. Boa tarde a todos. Estamos no Hospital da Guarnição no Exército, em João Pessoa. Professor, os deputados votaram contra Bolsonaro. A maioria tem rabo preso com o Supremo. O país está crescendo à esquerda que não vê isso. O país está crescendo, acho que ele quis dizer, a esquerda que não vê isso. Olha, Índio, a votação, conforme Bolsonaro colocou, ele, Bolsonaro, disse que ganhou a votação, de certa maneira. Foi ele que falou. Porque ele teve mais votos do que os votos que foram contra. Então fica difícil imaginar que em 450 votos que existiram e ele ganha no número, digamos, absoluto, não é? No número relativo não, porque ele tinha que chegar no número relativo de 308 votos, não chegou. Mas ele ganhou, ele teve 228, me parece, né? Contra alguma coisa aí, não lembro o detalhe, mas dá uma diferença entre o voto contra. O voto contra Bolsonaro foi inferior ao voto a favor, segundo ele colocou. Na verdade, não é essa a colocação correta. A colocação correta é que ele, com o seu ministro da Casa Civil articulando no próprio Centrão, ele com Arthur Lira a favor do Centrão, ele aliado ao Centrão, ele não conseguiu a quantidade de votos para aprovar o voto impresso. Faltaram 70 e tantos votos para ele poder aprovar. Ele não conseguiu. Mas ele está dizendo ao contrário, está dizendo que ele ganhou. Aí eu não sei como fica o seu raciocínio depois que Bolsonaro disse que ganhou no voto e que a maioria, para ele lá, está suspeitando. Não é? Suspeitando da urna, suspeitando do voto, essa coisa toda. O que talvez não seja verdade também. Então fica difícil sustentar esse raciocínio de que os que votaram contra Bolsonaro estão de rabo preso, até porque tem 130, 140 votos mais ou menos dentro do pacote que são da esquerda. E a esquerda não tem rabo preso, até onde se sabe. Quem está cheio de processo, entupido de problema com justiça, é gente como Arthur Lira e tantos outros que eu estou dando Arthur Lira como exemplo, e o próprio Ciro Nogueira. Esse pessoal é que está devendo à justiça, que está com processo, essa coisa toda, mas não o povo da esquerda. Então, eu nem acho que a gente está indo para a esquerda, porque o Congresso acaba de aprovar um monte de coisa que eu não comentei ainda, para comentar semana que vem, as questões de reforma política. Então, eu não sei onde se sustenta o raciocínio que você está colocando. Pelo menos com você, Bolsonaro não concorda.
Tem boa tarde a todos. Rui Lira, tudo o que está acontecendo com o nosso Brasil, ele não surpreendeu, porque ele avisou que vinha para destruir ou reduzir o que havia sido feito até sua posse na cultura, na educação, na construção da democracia. Não acreditava nas constatações da ciência e nas medidas sanitárias, inclusive nas vacinas. Mas a história vai dizer que ele foi o pior dos presidentes eleitos ao longo dos primeiros 200 anos do Brasil como país independente. Texto extraído do comentário de metrópolis.com por Cristóvão Buarque. Quem manda essa mensagem é o Arnaldo. Interessante, né? Essa colocação. Mas vamos ver, Bolsonaro ainda tem tempo pela frente e para ele ser considerado o pior presidente tem que terminar o mandato também. Se até esse momento mais de 60% e em algumas pesquisas até quase 70% da população brasileira acha ele um presidente muito ruim e não quer votar nele novamente, a rejeição dele anda em torno de 62%, 65% para o voto, e a avaliação ruim da figura pessoal dele anda perto dos 70%. Então, isso dá força ao comentário que o ouvinte colocou, a essas colocações que estão feitas aí, avaliando negativamente o presidente da República. Aqui o Josiel João está no buraco porque já foi deixado no fundo do poço. Agora tem um outro problema. Ele é o líder. Então quem está no fundo do poço, não diziam, por exemplo, de Lula, que se ele entrasse, ele não durava 6 meses porque ele não teria capacidade de governar, porque ele era analfabeto, né? Até o Reinaldo Azevedo gostava de chamar ele de apedeuta, que é exatamente a pessoa sem conhecimento, né? Sem nível intelectual. Então, se dizia tudo isso e Lula não deu a volta por cima, não saiu sendo o presidente melhor avaliado desde a redemocratização. Todo mundo que teve pesquisa até hoje avaliando sua saída do governo, Lula foi o melhor de todos, saiu com mais de 80%. Então por que o Bolsonaro não pode aproveitar esse tempo que resta? Praticamente um semestre ainda aqui e praticamente mais um semestre do ano que vem, antes do período eleitoral. E por que ele não pode se recompor, não pode tentar reerguer uma imagem ou qualquer coisa semelhante? Isso aí denotaria uma capacidade que ele até agora não mostrou. Porque ele só tem tido uma capacidade, Bolsonaro, de enxergar o seu público, falar para ele e manter esse pessoal fiel. Só que esse pessoal é pouco para ganhar eleição, é pouco para governar e é pouco para convencer a classe política. Então, quem de fato hoje manda no Brasil? Não é Bolsonaro. Quem de fato hoje manda no Brasil é esse conglomerado que transita entre as Forças Armadas e a Câmara Federal. Vejam, quem foi a pessoa que saiu mais forte agora nessas decisões que foram tomadas na Câmara Federal? Arthur Lira. Foi ele que pegou um projeto derrotado numa comissão e jogou para o plenário, avisou ao presidente que ele ia perder, de fato o presidente perdeu, e Arthur Lira tirou uma de democrata e do cara que estava tentando fazer a coisa pelo caminho correto. Por que Arthur Lira fez isso? Porque todo o poder econômico que sustenta aqueles deputados que lá estão, o conservadorismo ideológico deles, tudo que sustenta aquele pessoal, Arthur Lira realmente é uma liderança, é uma pessoa que conduz isso. Ele é o novo Eduardo Cunha que nós temos na mão, com toda a força, com toda petulância, até todo o peso que ele está tendo, toda a tranquilidade que ele denota no exercício de poder. Então, realmente, quem está decidindo os rumos do país, o que é reforma política, o que é privatização de Correio, privatização de Eletrobras, do que seja, é o Centrão comandado por Arthur Lira. E é esse Centrão que está dentro do Palácio dizendo a Bolsonaro o que é que ele pode e o que não pode fazer politicamente. Deve ser por isso que ele está tão zangado, né? Tão brabo. Professor, a gente agradece sua participação aqui no programa. Boa tarde e até a próxima segunda-feira. Até segunda, um grande abraço ao André Santiago, um abraço para o Sandro Rodrigues da nossa técnica, abraço também para a grande audiência da Cultura Informa, uma congratulação especial com o Nildo Almeida pelo título honoris causa, que ele já merecia mais do que um título desse em Pernambuco, não é? A Universidade Federal concedendo a ele o título honoris causa por tudo que ele contribui para a cultura e os desejos de que ele se mantenha firme e forte cada vez mais para a gente estar festejando momentos de homenagem, momentos de alegria como esse. Muito boa tarde a todos e até segunda-feira.
Até segunda-feira, professor Rui Lira.